Bom dia, pessoal! Deus abençoe muito nossa segunda-feira, que seja mais uma semana abençoada pelo Senhor, que seja uma semana cheia da presença dEle, que a gente realmente comece o nosso dia agradecendo ao Senhor por mais um milagre da vida, com fôlego de vida, trazendo disposição, bom ânimo, alegria de viver na presença do Senhor. Como é bom estar mais um dia, mais uma semana aqui com vocês. E eu sempre falo, a cada segunda-feira nós temos duas escolhas. A cada segunda-feira não. Na verdade, todos os dias da nossa vida, em tudo que a gente for fazer, nós sempre vamos ter escolhas para serem feitas. E quando você escolhe algo, você deixa outra parte de lado, você renuncia de outra coisa. Então, que a gente escolha a cada amanhecer ser grato pelo amanhecer, Ser gratos pela nossa vida, sermos gratos pela nossa saúde, sermos gratos pelo Senhor ter nos entregado mais um dia de propósito nessa terra. Então, que a gente escolha a melhor parte, renuncie da ingratidão, renuncie das dores, renuncie da murmuração, renuncie das reclamações. Amém? Então que a gente sempre busque e escolha a melhor parte. Senhor, eu te peço que o Senhor venha sobre essa live. Te agradeço, Pai, por mais um dia concedido de vida, por mais um milagre da vida. Agradeço por cada pessoa nessa live, Pai. Ninguém está aqui em vão. Então que o Senhor abra mesmo cada coração, cada ouvido, Pai. Abra os nossos olhos para conhecer mais do Senhor. Fale conosco, Pai. Fale conosco, nós estamos aqui de corações abertos para o Senhor. Nós repreendemos todo e qualquer mal, Pai, que tenta nos impedir de ouvir as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que bom estar aqui com vocês mais uma semana. Obrigada por perguntarem. Eu tô melhor, sim. Graças a Deus. Tô um pouquinho fanha. Peguei um resfriado muito forte. Mas eu acho que o resfriado só tava esperando chegar o final de semana pra me dar uma derrubada, sabe? E aí eu fiquei bem derrubada no sábado, mas hoje eu tô bem melhor. Graças a Deus. Também esse tempo tá muito seco, Mas é isso. Cada dia, um dia após o outro, tô cada dia melhor. Graças a Deus. Hoje eu vou começar lendo Salmos 100. Salmo 100. Ele é bem curtinho, que hoje nós vamos começar uma nova carta juntos. Uma carta abençoada. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Então, Salmo 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Gente, a música tá alta. O meu ouvido, gente, tá um pouco entupida por causa do resfriado. Então, eu tô ouvindo um pouco diferente, mas eu acho que tá bom o som. Tá bom o som agora? Se estiver alto, vocês me falem, tá? Salmo 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque mostra, tá um pouco alto. Acho que agora melhorou, Porque eu não tô ouvindo tanto. Acho que agora melhorou. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente tem uma tendência a entrar na presença de Deus só no momento de tristeza. A gente tem uma tendência a entrar na presença de Deus só nos momentos que estamos abatidos, que estamos precisando, Então, o Salmo 100, ele vem aqui na contramão disso, te falando, ei, tudo bem, Tudo bem. Quantas vezes a gente lê os Salmos de Davi aqui e ele entra assim, com o coração angustiado, fala, Senhor, como eu estou angustiado, estou perdido, eu preciso tanto do Senhor. Então, Davi, ele entra na presença de Deus totalmente vulnerável. Mas não é só nesses momentos que nós precisamos entrar na presença de Deus. Nós precisamos escolher estar na presença de Deus por todos os nossos dias, até nos dias alegres. Então aqui
é um salmo de Davi falando, olha, aclamem o Senhor, os habitantes da terra, prestem culto a Ele e entrem na sua presença com cânticos alegres. Entrem na presença de Deus também com alegria, por estarem entrando na presença de Deus. Porque a presença de Deus, gente, ela deve nos bastar para deixar a nossa vida mais feliz, para deixar a nossa vida feliz por si só, por termos a presença de Deus nela. Isso é um grande motivo de alegria, um grande motivo de felicidade. Então, como nós precisamos agradecer a Deus, né? Começar o nosso dia com alegria, entregando com alegria a nossa vida, o nosso coração, entregando orações alegres ao Senhor. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Olha isso que lindo. Ele nos fez. Então, quem te criou? Quem te criou? Os seus pais foram instrumentos do Senhor. Mas quem te criou verdadeiramente e conhece todos os seus dias, conhece tudo, né? Tudo em você, cada detalhe, é o Senhor. Ele te criou. Então, para quem que você deve diariamente se voltar? A Ele. Agradecendo a Ele pela criação, reconhecendo quem Ele é. Como é importante reconhecer quem Deus é. Quando nós reconhecemos quem Deus é, nos pequenos detalhes, nós conseguimos reconhecer Deus nos grandes detalhes. E isso muda toda a nossa vida, isso muda toda a nossa trajetória. Quando a gente passa a reconhecer Ele em cada detalhe. Sabe? A gente passa a viver a vida com propósito. Muito se fala de propósito e eu fico assim, gente, mas o propósito ele não é o fim sobre todas as coisas, tipo, não é uma coisa. A nossa vida deve ser vivida de propósito, todos os dias. E quando a gente entrega o nosso coração a Deus, quando a gente acorda e fala, Senhor, esse dia é do Senhor. Sabe? Eu não sei o que espera de mim, o Senhor espera de mim, mas o Senhor sabe. Então me conduza. Me conduza. Eu quero viver uma vida de propósito. Então me ajuda a abrir os olhos e ver propósito em cada detalhe. Em cada dia nublado, em cada dia ensolarado, em cada dia alegre, em cada dia mais angustiante. Em cada dia existe um propósito do Senhor ali. Ele nos fez e somos dele. Então nós somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Gente, isso é lindo, sabe por quê? Quando a gente entende que nós somos de Deus, quando a gente entende que a gente faz parte não somente da criação, mas nós fazemos parte da família de Deus, a gente passa a não aceitar mais migalhas por aí. A gente passa a entender o nosso valor, quem nós somos, para o que nós somos criados. Então a gente não aceita mais qualquer comentário, qualquer coisa que dizem ao nosso respeito. Não. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos de quem nós somos. Né? Da família. Pensa, você assim, talvez você conhece alguém, família X, que é muito conhecida, que tem um nome muito reconhecido na sua cidade, na sua região, né? Aquela família é muito conhecida e todo mundo que você vai falar, você fala, é daquela família ali, né? E você fala, nossa, como eu queria fazer parte daquela família. Mas melhor do que fazer parte de uma família reconhecida por homens, é fazer parte de uma família reconhecida por Deus. Então nós somos da família de Deus. Olha que lindo isso. Então a gente não aceita qualquer coisa porque nós sabemos que nós somos da família celestial de Deus. E isso é maravilhoso. E aí ele continua, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem graças e bendigam o seu nome. Então entrem pelas suas portas, pelas portas que o Senhor vai abrindo. E a gente vai falar um pouquinho na carta de Tessalonicenses que nós vamos começar hoje, um pouquinho sobre isso,
sobre os planos do Senhor para nossa vida, mas nem sempre as portas que o Senhor abre pra gente são as portas que a gente queria naquele momento que fossem abertas. Já pararam para pensar? Às vezes a gente quer que uma porta se abre e o Senhor vem e abre outra porta na nossa vida. E às vezes a gente entra naquela porta com murmuração. A gente entra naquela porta reclamando ao Senhor. Senhor, mas não era isso que eu estava imaginando para mim. Não era isso que eu queria. Não era isso, não sei o quê. Já questionando o propósito de Deus. Quando na verdade nós deveríamos entrar por aquela porta falando, Senhor, obrigada, porque eu sei que os seus planos, o seu propósito é infinitamente melhor do que o meu. Então, se a porta que eu tanto sonhei, idealizei, projetei para minha vida não está sendo aberta, é porque é um livramento para minha vida. Talvez eu não entenda agora, mas lá na frente eu vou entender todas as coisas. Então, me capacita, Pai. Eu te agradeço. O em tudo dai graças é isso aqui. Né? Entendendo o propósito de Deus e a vontade de Deus, que é soberana a todas as coisas. Então não se esqueça, talvez a porta que Deus abriu para você não é a porta que você tanto sonhou, mas é a porta certa para você. Porque Ele vê os seus planos lá na frente. E não somente isso aqui, sabe? A nossa visão de vida, ela é muito limitada. Por isso que o Senhor quer abrir os nossos olhos. Por isso que lá em Romanos 12:2, ele fala, olha, ele quer transformar a nossa forma de pensar. Porque quando ele transforma a nossa mente, nós somos capazes de reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus quer fazer isso aqui, a gente está enxergando isso aqui, ó. Deus quer fazer isso aqui. E aí você fala, meu Deus! É como se a gente tivesse, pensa uma pessoa que usa óculos. E ela tá sem óculos, ela não tá enxergando nada, ela tá enxergando um borrão. E aí o Senhor entrega um óculos pra ela e ela fala, como eu não enxerguei isso antes? Olha as cores, olha isso, tudo passa a fazer mais sentido. É isso que o Senhor quer trazer pra nossa vida, mais sentido de viver, né? E ele fala, então em tudo dei graças. Então entrem na presença de Deus com ações de graças, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Isso é lindo, gente. Pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Né? O amor de Deus, ele não para em você. Não, ele transborda sobre você. Então o amor de Deus, ele vai até você, mas ele alcança milhares de pessoas. E isso é lindo demais, porque a gente vê, toda vez que a gente vai lendo a palavra de Deus e vai lendo, Deus é amor, ele não tem amor para nos entregar, mas ele é o próprio amor. Então a gente precisa entrar com esse coração quebrantado mesmo, na presença dele, entendendo o que ele tem para nossa vida, o que ele quer da gente. Amém? Então, nós começamos a nossa live lendo Salmo 100. Glória a Deus pela presença de cada um aqui. E nós vamos hoje começar a leitura de uma nova carta lá do Novo Testamento. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo o nosso devocional diário mesmo. O que é devocional? É esse momento mesmo de devoção ao Senhor. Um momento que a gente prepara no nosso dia, que é somente para Ele. Que a gente prepara com oração, com leitura, para a gente criar uma intimidade com o Senhor cada vez maior, para a gente reconhecer o falar dele, para a gente reconhecer quem a gente é, para a gente não sair pelo mundo, né, despreparado, não, mas a gente revestir da armadura de Deus. E aí nós lemos, gente, várias cartas, nós já estamos lendo aqui, e hoje nós vamos iniciar a carta aos Tessalonicenses. Então, se você está com sua Bíblia, abra aí a sua carta aos Tessalonicenses, que é logo depois de Colossenses. É uma carta bem curtinha, mas tem a primeira carta aos Tessalonicenses, que tem 5 capítulos, e tem a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, a gente vai ler elas todas assim na ordem. Vamos ler um capítulo por dia, mas eu quero contextualizar para vocês
como essa carta e o porquê essa carta aos Tessalonicenses foi escrita. Então, abra sua Bíblia aí. E a carta aos Tessalonicenses, gente, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, a gente vê muitas pessoas, às vezes, sempre tem um comentário, né? Mas algumas pessoas falam, mas você fala muito do apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque a gente está lendo as cartas escritas por ele. Então, a gente precisa entender também quem ele era. Porque eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa não tem dificuldade em ler a Bíblia. Ela tem dificuldade em quê? Contextualizar. Interpretar o que a Bíblia está querendo dizer. E para a gente entender a fundo o que a palavra está querendo nos dizer, a gente precisa entender o contexto que estava sendo dito, que estava sendo escrito, né? Então a carta aos Tessalonicenses, gente, eu vou tomando água porque minha garganta está muito seca. Foi escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui fala que foi provavelmente 51 anos depois de Cristo. E é uma carta que o apóstolo Paulo prepara muito aquela igreja para a segunda vinda de Jesus. E então é uma carta assim muito especial, mas eu quero que vocês entendam como essa carta foi escrita. Essa carta aos Tessalonicenses, assim como a carta, né, aos Filipenses, que nós lemos juntos também, ela não foi uma carta planejada. Como assim? Porque o apóstolo Paulo, ele planejava ir para uma região. Ele estava planejando fazer uma viagem missionária, mas o Senhor vai e guiou ele por outro lugar. Então, a gente vai voltar lá em Atos. Lá em Atos, capítulo 16 primeiro. Vou ler para vocês, vou lendo e contextualizando para vocês. Então, Atos, capítulo 16, versículos 6 ao 9, fala que Paulo e seus companheiros de viagem, viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, prestem atenção. O apóstolo Paulo, ele estava o quê? Estava planejando ir para a região da Ásia, pregar o evangelho naquela região. Só que eles foram impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. Por quê? Pelo próprio Espírito Santo. Então a gente vê como o apóstolo Paulo era um homem cheio da presença do Espírito Santo. Ele era realmente guiado, né, e conduzido pelos planos de Deus, pelo propósito de Deus. Então ele foi impedido pelo próprio Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Por quê? Porque o Senhor tinha um outro propósito para ele naquele momento. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Mais uma vez, o Espírito de Jesus impediu que ele cumprisse o propósito naquela região, porque o propósito primeiro era em outro lugar. Então, olha só como que Deus quer que nós sejamos conduzidos, porque ele tem propósitos maiores do que nós somos capazes de entender. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então ele, olha só, gente, pensa o que estava, eu gosto muito de pensar o que estava se passando na cabeça. O apóstolo Paulo estava cumprindo a missão do Senhor. E todo lugar que ele ia, ele era impedido pelo Espírito Santo. Então acontecia algo que impedia ele de cumprir aquele propósito. Eu fico pensando o que se passava na cabeça do apóstolo Paulo. Ele devia falar: Senhor, não é possível. Eu estou trabalhando para as tuas obras. Eu estou cumprindo o teu propósito. E tudo que eu faço dá errado. Onde eu vou, está errado. O que o Senhor espera de mim? Não é isso que a gente fala com o Senhor? Senhor, sou uma pessoa tão boa, a gente entra na presença de Deus assim, né? O orgulho inflado. Senhor, eu sou uma pessoa boa, trabalho para as tuas obras. Mas tudo que eu tento fazer não está certo. O que o Senhor espera de mim? Só que o apóstolo Paulo, ele verdadeiramente esperava a resposta do Senhor. Então, olha só, durante a noite,
Paulo estava dormindo e teve uma visão com um homem da Macedônia, dizendo que eles precisavam, suplicando, o homem estava de pé, suplicando, passe a Macedônia e ajude-nos. E o apóstolo Paulo, ele duvidou da visão, ele falou, será que foi o Senhor? Não, gente, ele era um homem tão cheio da presença de Deus, com tanta intimidade com o Senhor, e é esse o nosso propósito aqui, ter intimidade com o Senhor, que o Senhor vai falar conosco, que a gente vai entender o mover. A gente vai entender o mover. Então, o apóstolo Paulo, ele não questionou e ele foi para embora, pegou as coisas e foi embora para Macedônia. E ele mal sabia quantos planos o Senhor tinha para ele naquela região. Então, por exemplo, aqui, ele primeiro passa em Filipos, né, que são as cartas a carta aos filipenses, que nós lemos juntos. E aí aquela igreja de Filipos é convertida ao Senhor, porque o apóstolo Paulo chega, passa o evangelho, transmite o evangelho para uma pessoa, para a Lídia. A família de Lídia se converte. A partir de Lídia, outras pessoas se convertem. Então ele vai fazendo discípulos assim. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. E aí, eu queria que vocês tivessem um mapa, né? Mas a Macedônia, e aí tem a região de Filipos. E logo depois ele vai para região de Tessalônia. E aí, Tessalônica. E aí tá lá no capítulo 17. Continua na continua no livro de Atos. Então agora a gente vai ver como ele chegou lá nessa região. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então o apóstolo Paulo, naquela região, ele estava indo para a Ásia, mas aí ele falou, não, o Senhor está me conduzindo para outro lugar. E aí ele foi para a região da Macedônia e começou a pregar lá. Ele passou por regiões pequenas e chegou a Tessalônica. Detalhe importante. Aquela região de Tessalônica, aquela cidade, gente, era uma das maiores cidades daquela região. E os teólogos dizem que tinha aproximadamente mais de 200 mil habitantes. Para aquela região, 200 mil habitantes era muita coisa. Tem cidade aqui hoje, né, que não tem 200 mil habitantes. Então, era uma região muito grande. Então, olha como que o propósito de Deus é muito maior do que o nosso. Ele levou o apóstolo Paulo para a maior região, que é a região de Tessalônica. E naquela região de Tessalônica era passagem, então muitas pessoas passavam por ali. E aí, o que o apóstolo Paulo sempre fazia quando chegava numa região? Ele ia para a sinagoga. Por quê? Porque ele ia onde as pessoas estavam ali. Tinha um fluxo muito grande de gente e ele via aquela oportunidade perfeita para pregar sobre Jesus. Então ele viu que havia uma sinagoga judaica, foi para ali. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados. Então, gente, vocês vão ver tudo o que aconteceu naquela região. O apóstolo Paulo ficou lá meses, anos? Não. Ele ficou por 3 semanas. Por 3 semanas. E foi o suficiente para causar uma transformação naquela região. Então, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. E aí fala que alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Então, alguns judeus, se converteram, aceitaram e se uniram a Paulo nesse propósito, mas outras pessoas começaram a ficar apavoradas. Peraí, ele vai tomar o nosso lugar nessa região. O que ele está querendo? Então começaram a perseguir. E aí, lá no livro de Atos, que nós também lemos juntos, a gente vê quanta perseguição o apóstolo Paulo enfrentou. E esse não é o nosso intuito, eu só queria contextualizar para vocês como
que ele chegou naquela região. Ele chegou naquela região como um propósito do Senhor. Então, muitas vezes a gente acha que o propósito do Senhor não está dando certo, a gente quer algo e nós não permitimos que o Senhor nos conduza verdadeiramente para a vontade dele. E como a gente percebe como é importante, porque o propósito de Deus, gente, ele transcende a nossa circunstância, transcende a nossa realidade, né? Nós somos pequenos demais perto do propósito de Deus. É isso que eu queria que vocês entendessem. O apóstolo Paulo, ele foi obediente, e quantas pessoas naquela região foram salvas, libertas e conheceram a Jesus a partir da sua obediência. Então, como nós precisamos ter um coração obediente ao Senhor, entendendo que a vontade dele é infinitamente melhor do que a nossa. Então, contextualizando como ele chegou, né, a região de Tessalônica, ele ficou por 3 semanas. Depois ele permaneceu, continuou as suas missões, continuou espalhando o evangelho. O apóstolo Paulo era assim, ele não permanecia muito tempo no lugar. Ele ia, espalhava, fazia discípulos, e depois os próprios discípulos iam espalhando o evangelho. Então, agora nós vamos entrar na carta aos Tessalonicenses. Eu só estava contextualizando para vocês de como aconteceu tudo. Então, vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo. Gente, aqui ele fala 3 pessoas. Paulo, que é o apóstolo Paulo. Silvano é Silas. Geralmente você percebe que eles têm, né, 2 nomes. Então, Silvano é Silas, que a gente acabou de ler, que foi perseguido junto com o apóstolo Paulo na região. Então, é Paulo, Silvano e Timóteo, que a gente já ouviu falar bem de Timóteo também. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Então agora nós vamos verdadeiramente entrar na carta aos Tessalonicenses. Lembrando, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, depois de passar por lá ele já não estava lá, né? Então a gente vai ver como as 3 semanas que ele ficou lá, como já causou tanto impacto naquela região. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-nos em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, olha que lindo isso. O que aquela região, o que aquela igreja, né, estava demonstrando, que chegou até o apóstolo Paulo, que já nem estava mais com eles, mas como as pessoas conheciam eles, conheciam o trabalho deles, que era resultado da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é importante a gente usar esse exemplo aqui daquela igreja para a nossa vida, em tudo que a gente for fazer. A gente precisa ter essas 3 características. A fé, né? O amor e a perseverança. Então, tudo que a gente for fazer, gente, todo o nosso trabalho, né? Tudo que a gente se propor a cumprir, a gente precisa que seja resultado da nossa fé. Então, como será que as pessoas estão nos enxergando? É muito importante a gente parar e sondar o nosso coração. Sondar onde está o nosso coração. Será que a gente está tentando fazer tudo pela nossa própria força? Pelo nosso próprio entendimento? A gente não pode esquecer que se a gente tentar fazer tudo sozinho, sem o mover de Deus na nossa vida, a gente vai se cansar fácil demais. A gente vai parar na primeira dificuldade. Por quê? Porque só a nossa força é muito limitada. Nós somos seres limitados, humanamente dizendo. Mas a gente não pode esquecer que somos seres espirituais. Então o Senhor, Ele não vê a nossa limitação, Ele transcende a nossa limitação. Mas
Como que ele faz isso? Pelo mover do Espírito Santo na nossa vida. E esse é o resultado da nossa fé. É quando a gente já tá sem força, é quando a gente já tá cansado, mas a gente não é movido apenas pelo que os nossos olhos veem, a gente não é movido apenas pelo que o nosso coração sente, a gente não é movido apenas pela nossa força física, mas é algo que transcende o nosso ser, que é a nossa fé. A nossa fé é o nosso esforço motivado o quê? Pelo amor. Quando a gente entende o amor de Deus por nós, quando a gente entende tudo que Ele fez e tudo que Ele é capaz de fazer por nós, gente, como a gente, se sente pequeno. A gente fala, tudo que eu fizer para Deus ainda é muito pouco. É muito pouco. E outra, a nossa perseverança é proveniente do quê? Da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, quando a gente cansa, eu sempre peço ao Senhor, quando eu sinto que eu tô ficando esgotada, quando a gente sente que as coisas estão perdendo sentido, eu peço, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança. Porque quando a gente tem fé, a gente consegue ir além do que as circunstâncias estão dizendo. Sabe aquela pessoa que talvez você conheça alguém assim e admira alguém assim? As circunstâncias dela dizem o contrário. Parece que tá tudo dando errado. Mas é uma pessoa que serve aos outros com todo o coração, com todo o seu ser, com todo amor, com sorriso, dando ações de graças, dando glória a Deus por tudo. Por quê? Porque aquela pessoa ela é movida pela fé dela. O Espírito Santo que guia ela, que é o combustível diário. Então o nosso combustível diário é o Senhor. Então será do que a gente tem se alimentado? Do que a gente tem se alimentado, gente? Eu sei que os dias estão difíceis. Vocês já pararam para perceber o quanto a vida está passando rápido? Nós já estamos entrando praticamente em agosto. Eu lembro como se fosse ontem, a virada do ano, 31 de dezembro de 2022. 2023 já está quase chegando ao fim. Como tá tudo passando muito rápido, A nossa cabeça está sendo cheia demais de coisas, demais, de informações demais. Então, se a gente não se alimentar da fonte inesgotável de vida, que é o Senhor, a gente vai ser conduzido pelo lugar errado. A gente vai ser conduzido pelo propósito errado. Então, como a gente precisa desse combustível, desse alimento diário? Porque senão a gente vai parar. A gente vai parar. A gente vai se desgastar. A gente vai cansar. Então, tudo que a gente precisa, gente, é pedir ao Senhor. Se a gente tiver que pedir, eu sempre falo, Senhor, se eu puder te pedir duas coisas. Primeiro, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Para que eu consiga transcender, para que eu consiga ver a vida com os teus olhos. Para que eu consiga suportar qualquer situação que o Senhor me colocar. E segundo, me dê sabedoria. Porque de nada adianta a fé sem a sabedoria. Então, como nós precisamos ter sabedoria para enfrentar todos os planos do Senhor? Senão a gente vai se tornar tolo. A gente vai pegar a fé que o Senhor nos entrega e vamos usar esse combustível para outras coisas, para outras áreas, e não para cumprir a vontade do Senhor. Então, como a gente precisa ter sabedoria, gente? Para entender os planos espirituais, para abrir realmente, ampliar o nosso campo de visão. Então, se tiver 3 coisas que a gente precisa ser movido, o nosso trabalho precisa ser resultado da nossa fé. Para que você faz o que você faz? Para o que você faz o que você faz? Em qualquer área da sua vida. Para agora e pensa. Por que eu faço o que eu faço? Na sua casa,
no seu trabalho. Por quê? Né? Se você ainda está vazio de sentido, de propósito, peça para o Senhor te preencher de um para quê sólido, baseado na fé, na vontade dEle, para que o seu combustível não se queime facilmente. O esforço, nosso esforço, deve ser motivado pelo amor. Sobretudo, façamos tudo com amor ao Senhor. Então, tudo que a gente faz, se a gente serve a alguém, a gente precisa ter claramente isso. Nós não servimos alguém como se fosse para aquela pessoa. Nós estamos servindo ao Senhor. Então, como você tem cuidado das pessoas? É a forma como você demonstra amor para Deus também, sabia? Então, será que na sua casa você é rude com as pessoas, você é grosseiro? No seu trabalho você humilha as outras pessoas, você não tem paciência? Isso é uma forma de você demonstrar onde está o seu coração, de como você tem servido ao Senhor. Então, a forma como a gente serve ao Senhor, né, como a gente serve as pessoas, é como a gente serve ao Senhor, de todo o nosso coração. E por último, não menos importante, a nossa perseverança é proveniente da esperança em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Né? Sabendo que isso aqui, gente, a nossa vida aqui, ela não é o fim. Ela não é o fim. Ela é o meio. Ela é o meio. Então, a nossa esperança, ela não tá aqui. A nossa esperança tá no alto. Então, por que a gente fica olhando só aqui, ó? A gente olha só pro nosso problema aqui. E por isso que a gente não consegue tantas vezes alavancar nos planos e nos sonhos de Deus. Porque a gente está olhando só para os problemas, só para as situações que estão nos limitando. Quando o Senhor quer que a gente amplie a nossa visão e olhe para os céus, porque é de lá que a nossa esperança vem. E aí ele continua. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Gente, olha a sua responsabilidade. O Senhor te escolheu. Não foi qualquer pessoa. Deus te escolheu. Deus te escolheu. O que você tem feito com essa escolha? Com esse chamado? É um chamado. Quando nós recebemos e entendemos que nós somos escolhidos por Deus, a gente coloca um sentido maior na nossa vida. A gente não pode viver de qualquer jeito. Pera, eu fui escolhida por Deus, eu fui chamada por Ele. Para o quê? O que Ele quer, Senhor? O que o Senhor espera de mim? Entende? Então ele fala, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Presta atenção nisso aqui. O seu jeito de ser, o seu agir, chega antes das suas palavras. O seu exemplo é pela forma como você é, pela forma como você escolhe ser. Então, o seu agir chega muito antes das suas palavras. Então, como você tem conduzido? Como você tem sido exemplo? Como você tem sido exemplo? Gente, presta atenção, se nós somos escolhidos e dizemos ser cristãos, o que é cristão? Cristão é uma cópia de Cristo, do próprio Cristo, Jesus. Então, qual que é o nosso alvo? Sermos imitadores de Jesus. Se você está dando mau exemplo, se você está sendo conduzido por atitudes ruins e as pessoas não estão te vendo como um imitador de Jesus, quem você tem imitado? Né? Quem você quer passar pelas outras pessoas? Às vezes a gente fica assim, nossa, como eu queria que todo mundo vivesse a transformação que eu vivo. Como eu queria que todo mundo conhecesse
e fosse inundado pelo esse amor de Deus, peraí, como você está demonstrando esse amor para as outras pessoas? As pessoas vão conhecer o amor de Deus pela sua vida, pelas suas atitudes, pelo seu amor e seu cuidado com elas. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando, olha, o mais lindo de tudo isso aqui é porque a igreja, né, ela foi conhecida não pelas palavras, pelas pregações lindas dela. Glória a Deus pelas pregações bonitas, pelas palavras bonitas, mas na essência não é isso que leva uma pessoa à verdadeira conversão. O que leva uma pessoa à verdadeira conversão é aquele exemplo. Então as pessoas, gente, sondam o seu exemplo de vida. E aqui ele está falando, por quê? Porque vocês têm poder pelo Espírito Santo. Então outra coisa muito importante também. Você pode levar o evangelho, pode levar o seu exemplo de vida para várias pessoas. Mas você não pode impor sobre elas aquilo. Quem vai conduzir, quem vai constranger, quem vai abrir os olhos e terminar de fazer a obra na vida dela é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, nós precisamos ser pessoas o quê? Cheias do Espírito Santo. Senão, a nossa vida, o nosso falar, ele vai ser vazio de propósito. Então, nós precisamos chamar o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida e nos transbordar mesmo. E a gente não pode esquecer, o Espírito Santo não habita em qualquer lugar. Então, será que a gente está preparando a nossa casa? A gente está preparando a morada do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo se alegra com o lugar onde ele está hoje? É uma responsabilidade. Nós somos templos do Espírito Santo. A nossa vida não basta em nós, né? Transcende, gente. É muito maior. E ele continua. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, olha só, ele fala, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Antes de tornar imitadores de Jesus, eles tornaram imitadores de quem? Do apóstolo Paulo e dos discípulos que estavam pregando-lhe o evangelho. Por quê? Porque eles não conheciam Jesus. Então eles imitavam aquelas pessoas até eles verdadeiramente conhecerem a Jesus. Então, olha a nossa responsabilidade quando as pessoas conhecem a nossa vida. Será que elas estão conhecendo o verdadeiro Jesus? Então, como a gente precisa ter responsabilidade, né, com o nosso jeito de ser. Com o nosso jeito de ser. E aí ele continua. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Então, apesar de todo o sofrimento, né, que aquela igreja passava, que aquele tempo estava passando, por quê? Porque, gente, se hoje, em muitos momentos, nós somos perseguidos por pregar a verdade, perseguidos por pregar o evangelho, perseguidos por acreditar em Deus, simplesmente acreditar em Deus, como muitas vezes nós somos criticados por isso, naquele tempo era ainda pior. Era ainda pior. Então, por isso que eu falo, como a gente deve ser fortalecido e deve pegar o exemplo daquelas pessoas daquele tempo, né? Apesar de toda a perseguição que eles enfrentavam, eles não se abatiam facilmente. Por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz para a alegria de Deus, né? Para a alegria do Senhor. A gente precisa ter a alegria do Senhor. E o Espírito Santo testifica isso no nosso coração, com a paz que excede todo entendimento, com a alegria de viver em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas circunstâncias difíceis.
É algo mesmo sobrenatural do Senhor. Uma pessoa que às vezes perde tudo na vida dela, acontece tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis, mas ela permanece de fé ali. A fé dela é maior do que todas as coisas. E aí você pergunta ela e você fala, é só Deus. É só Deus. Eu não sei explicar. Entende? Esse é o sobrenatural do agir do Espírito Santo na nossa vida. E aí ele continua. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e estão na Acaia. Gente, tornaram-se modelos. Então, olha só como isso é sério. Porque as pessoas, elas vão pensar, eu sempre gosto de pensar nesse exemplo, de pais e dos filhos. Quem é a parte mais madura da relação? Deveria ser os pais. Deveria ser os pais, né? Então, a parte mais madura são os pais. E a parte mais matura são as crianças. Então, o apóstolo Paulo está dando um exemplo aqui, por exemplo, de pessoas que estão mais fortalecidas e mais maduras na fé. Se você é essa pessoa que já conhece há mais tempo a Deus, tem uma intimidade maior, né? Já teve experiências com Ele. Você foi escolhido para dar exemplo e ser modelo para as outras pessoas. Olha a sua responsabilidade nisso. A sua responsabilidade. Então, esse Deus que você tanto fala com palavras bonitas, que você diz tanto amar, será que quando você fecha sua boca, será que com as suas atitudes as pessoas falam, essa pessoa é diferente? Essa pessoa tem algo de diferente. As pessoas dizem, nossa, ela tem algo que ilumina, né? Uma luz. As pessoas chamam, tem uma energia boa. Sabe o que é essa energia que as pessoas chamam, gente? É o Espírito Santo de Deus que transborda na nossa vida. Então, as palavras, elas podem, né, conduzir as pessoas, mas o que verdadeiramente fica é a nossa forma de ser. Os frutos que a gente dá através da nossa fé, através da nossa vida. Então isso aqui é muito sério, que também nos mostra a nossa responsabilidade. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então todo mundo conheceu a fé que aquela igreja tinha em Deus. Gente, olha que lindo. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Né? A pregação, ela passou a ser leve. As pessoas estavam sendo conduzidas naturalmente, estavam sendo naturalmente atraídas por aquele mover sobrenatural de Deus ali. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus nos livra da ira que há de vir. Glória a Deus. Gente, isso aqui, falando dos ídolos, isso aqui era naquela época, era muito comum. Mas era muito comum as pessoas deixarem de idolatrar ídolos. Eles tinham ídolo para tudo, vocês não têm ideia, para tudo. Era o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da lua, o Deus da terra, o Deus do sei quê. Eles tinham ídolos para tudo. E eles abrirem mão de todos aqueles ídolos para acreditarem em Cristo Jesus, gente, era algo assim sobrenatural. Então olha que lindo. E isso acontece até mesmo nos dias de hoje. Quantos mil anos isso vem acontecendo, né? Por quê? Porque a gente vê que não somos nós que somos... Gente, perdão. O Senhor nos atrai para a presença dEle. Nós somos escolhidos. Deus nos amou primeiro. Antes mesmo da gente entrar na presença dEle, Ele já nos amou. Ele já nos escolheu. Isso é muito lindo. Então a gente precisa entender que Deus está
trabalhando em nós a todo momento. Né? Nós finalizamos aqui o primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses. Tanta coisa que dá pra gente aprender disso aqui, né? Como a gente precisa entender que o Senhor, Ele está trabalhando em mim, Ele está me transformando para que eu seja instrumento de transformação também na vida de outras pessoas. Eu sempre gosto de pensar nisso. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas cheias da presença de Deus transbordam a presença de Deus sobre todas as outras pessoas. Então, o que você escolhe transbordar no dia de hoje? São escolhas que a gente faz diariamente. Eu quis, mostrar para vocês logo antes de entrar na carta aos Tessalonicenses como o apóstolo Paulo foi conduzido para aquela igreja, para aquela região. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus para a nossa vida. E a gente fica muito limitado nisso aqui. Mas os planos deles são infinitamente maiores e melhores do que nós somos capazes de enxergar. Deus quer usar você para ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Talvez você não veio de uma família estruturada. Talvez você não sentiu esse verdadeiro amor. Mas Deus quer fazer o quê? Quer transformar você. Quer fazer com que uma família transformada e cheia da presença de Deus venha através de você. Para que seja exemplo de outras pessoas. Deus quer usar o seu testemunho, a sua transformação de vida, a sua alegria de viver em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas circunstâncias ruins, em meio a tantas coisas que têm acontecido. Nós precisamos focar nisso, em sermos instrumentos do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Porque a gente, eu falei aqui mesmo, no comentário da Bíblia fala que essa carta Paulo menciona muito, e a gente vai falar ao longo desse capítulo sobre isso, sobre a segunda volta de Jesus. E ontem eu li algo que fez tanto sentido, porque as pessoas às vezes ficam presas em uma religiosidade. Jesus está voltando, então eu não vou fazer nada. Jesus... Gente, pelo contrário, se você crê no fundo do seu coração que Jesus está voltando, aí que você tem que fazer mais. As suas obras têm que ser mais intencionais. Uma fé sem obras é uma fé morta. Então, que frutos você está dando na sua vida? Uma pessoa que prospera em sua área espiritual, ela prospera em todas as suas áreas. Prospera no sentido mesmo do seu ser. Ela ganha sentido no ser dela. As pessoas olham para ela e veem algo de diferente. E é isso. O Senhor não nos chama para sermos conduzidos mais dentro da multidão, para sermos mais uma pessoa. Não! Nós somos escolhidos. Nós somos diferentes. Nós somos separados. Isso não faz com que nós sejamos melhores e orgulhosos. Pelo contrário. O que muito foi lhe dado, muito será cobrado. Então, se você já teve essa transformação, a sua responsabilidade é o quê? Levar e conduzir essa transformação para outras pessoas. A sua responsabilidade é ser um imitador de Cristo, onde as pessoas vão ver você e vão ver o próprio Jesus e vão falar: meu Deus, eu vejo Jesus em você. Eu vejo Deus, sabe? Eu consigo ver os seus olhos brilhando diferente. Porque você em tudo dá graças, você não olha pelas limitações, você não é aquela pessoa que murmura. Quando você está no seu trabalho, você trabalha com todo o seu coração. Porque você sabe que você não está trabalhando apenas para os homens, mas você está trabalhando para o Senhor. Tudo que você faz é para o Senhor. Então, uma mesa que você arruma, você não está arrumando para você está arrumando para o Senhor. Convida o Senhor. Se você está arrumando a sua casa, você não está conduzindo apenas
Você não está arrumando apenas para você ou para as pessoas que moram ali, mas você está arrumando para o Senhor. Uma coisa que me veio aqui em mente, por exemplo, se a gente crê tanto que Jesus está voltando, como você está deixando a sua casa? E a sua casa é você tem tudo o Espírito Santo. Quando você vai receber uma visita, você se prepara, não se prepara? Ou você quer que a visita chegue na sua casa e sua casa tá uma bagunça, uma sujeira, a pessoa não tem nem lugar para sentar, vai falar, meu Deus, que sujeira a casa dela. Não, você limpa a casa, você prepara a casa, você prepara algo para a pessoa comer, não é? Então, esse também deve ser o nosso intuito. Nós precisamos diariamente preparar a nossa casa para Jesus. Preparar a nossa casa para o Senhor. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que o Senhor espera para a gente amanhã. Então, quem se prepara, gente, governa. Vai vir, a gente viu lá na pandemia, as pessoas, nossa, tá vindo uma onda pior, a pandemia vai piorar. O que todo mundo fazia, começou a fazer? Ir no supermercado estocar alimento. Estocar alimento. Nossa, eu vou estocar alimento porque para eu não passar dificuldade, para eu não passar fome, porque eu não sei o que vai acontecer. Não é assim? Você vê naquelas regiões, daqueles outros países onde tem terremoto, as pessoas se preparam, as pessoas têm um lugar que elas vão, preparam alimentos, estocam coisas ali, elas se preparam. Então, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos preparar. Os tempos não vão melhorar. As circunstâncias do mundo, eu sinto em te dizer, se você queria algo motivacional falando, o mundo vai melhorar, tudo vai melhorar. Enquanto Jesus não voltar, gente, o mundo é do maligno e as coisas só vão piorando. Se a gente lê na palavra, a gente sabe disso. Então, quem se prepara, governa. Como você está se preparando? O nosso preparo não é de alimento. O nosso preparo não é de mantimentos físicos, mas é de mantimentos espirituais, de mantimentos emocionais. Mais do que nunca, nós precisamos nos preparar espiritualmente para que as coisas, as circunstâncias podem até piorar, mas nós estamos firmes na rocha inabalável, que é o Senhor. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, pessoal. Essa carta aos Tessalonicenses é muito forte, é muito poderosa. E glória a Deus pela vida de cada um aqui. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha sido tocado por essa mensagem do Senhor. Como é maravilhoso começar amanhã dessa forma. Começar amanhã abastecido, Abastecido de esperança. Abastecido realmente da palavra do Senhor. É isso que a gente precisa ter intimidade com Ele. A gente precisa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não saiam daí. Vamos terminar com a nossa oração, tá? Não saiam daí. Vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Não deixa que nada te distraia agora. Peça que o Senhor te conduza nesse momento para a presença dEle mesmo. Mostrando o que você precisa nessa manhã mudar. O que você é grato nessa manhã. Entre na presença de Deus antes de pedir qualquer coisa. Entra com a ação de graças, agradecendo. Senhor, graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é bom. O teu amor é infinito, Pai. A tua misericórdia se renova a cada manhã sobre a nossa vida. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama, o Senhor nos conduz. Ó Senhor, graças nós te damos, Pai. Graças nós te damos por essa manhã, por mais um milagre da vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso alimento espiritual e o alimento da nossa mesa, que nunca nos falte nada, Pai.
Graças nós te damos, Pai, principalmente pela tua presença, Pai, porque ela basta na nossa vida. Se a gente tem a tua presença, Pai, nós conseguimos passar por qualquer situação, porque é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá sentido, que nos dá propósito, que nos dá fôlego de vida. Então nós te agradecemos, Pai, por quem o Senhor é. Nós te agradecemos porque o Senhor nos entrega uma nova identidade. Identidade de filhos escolhidos, separados, para sermos luz, sal nessa geração, Pai. Então nos capacita, Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa sabedoria, que nós sejamos instrumentos e levamos, Pai, sejamos capazes de levar as tuas palavras, a tua presença por onde quer que a gente vá, que sejamos verdadeiros instrumentos do Senhor aqui na terra, Pai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo do mais fundo do nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração e tira tudo aquilo que não é proveniente do Senhor, Pai. Por mais que doa naquele momento, nós sabemos que viver as tuas vontades, viver o teu caminho é infinitamente melhor do que somos capazes de imaginar. Então, graças nós te damos, Pai. Nós te pedimos também, Pai, que o Senhor venha sobre essa live, Pai, renovando as tuas misericórdias, com um bálsamo mesmo, Pai, trazendo paz para os nossos corações, trazendo alegria, fôlego de viver nessa manhã, Pai. Que a gente encare essa semana, Pai, como a melhor semana das nossas vidas, porque é a semana que o Senhor entregou para que a gente viva com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, Pai. Nos cura, Pai, de tudo aquilo que está nos aprisionando de viver as tuas vontades. Curas físicas, emocionais, espirituais, cadeias emocionais nessa manhã sendo abertas, Pai. Em nome de Jesus eu declaro que está derrotada toda e qualquer depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Pai. Todo e qualquer medo que tenta nos paralisar de viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nos dá um espírito de coragem, Pai, para que a gente viva conforme o Senhor quer que a gente viva. Nós te pedimos, Senhor, nós não queremos dar um passo que não seja no centro da tua vontade. Nos capacita, nos livra de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus por mais uma live. Hoje eu tenho um recado muito importante antes de ler a mensagem do dia. Para as mulheres, principalmente. Na semana passada eu já vinha falando com vocês sobre a nossa mentoria. A mentoria voltando para a essência. A coragem de ser mulher. Né? E é com muita alegria que eu falo para vocês que a nossa mentoria está oficialmente aberta. Muitas mulheres se inscreveram, preencheram o formulário, né? Um formulário que foi enviado. Muitas mulheres preencheram. Então, agora, se você preencheu ou se você não preencheu e se você quer participar da nossa mentoria para mulheres, são vagas limitadas, porque eu vou separar vocês em grupos. Vai ser um tempo muito especial, vai ser uma bênção. O link para vocês entrarem na mentoria tá na bio do meu Instagram. Então é só você clicar lá, né? Lá tem algumas informações, mas só dando algumas informações para vocês. A mentoria vai ser ao vivo, né? Vão ser aulas ao vivo, porém vão ficar salvas. Então você vai ter direito à plataforma e você entrando na plataforma, vocês vão ter alguns bônus, algumas coisas especiais ali que eu preparei. Vão ter aulas vai ter uma aula bônus, que vai ser uma aula muito especial. Vai ter um e-book, 2 e-books na verdade, que vocês vão receber, que são muito especiais também. E são 4 aulas que a gente vai voltar para a essência da feminilidade, né? Para a coragem verdadeiramente de ser mulher. Então lá a gente vai falar sobre a essência, sobre qual o nosso propósito. Nós vamos usar exemplos bíblicos, né? Exemplos bíblicos de mulheres da Bíblia que nos inspiram a continuar esse nosso propósito, a sermos verdadeiramente filhas
de Deus. Então, vai ser, gente, tá muito especial. Não vou ficar dando muito spoiler, mas eu queria mostrar pra vocês só como que a plataforma ficou linda. Eu vou pegar primeiro o celular aqui do Instagram. Deixa eu só virar aqui. Deixa eu ver como que vira, gente. Só como que vira. Como que vira isso aqui? Ah, olha como a plataforma tá muito especial. A coragem de ser feminina. São várias aulas. Tem aulas bônus. Vai ter várias coisas. Mas tá muito especial, tá? Então, assim, se eu fosse você, não ficaria de fora. São vagas limitadas, porque eu realmente quero ter um contato com vocês. Nós vamos ter um grupo especial, onde a gente vai poder trocar experiências. Eu vou lá, vou poder responder perguntas de vocês. Agora eu vou mostrar aqui no TikTok, tá? Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver como que eu... Não sei se aqui no TikTok dá pra virar. Eu acho que não dá. Mas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, se vocês, a coragem de ser feminina. A plataforma ficou muito especial. Fiz com muito carinho pra vocês, tá? Então é isso. Vai ser ao vivo. As aulas vão ser ao vivo, mas vão ficar gravadas. Então, caso aconteça um imprevisto, você não possa assistir a aula naquele momento, você vai poder assistir depois. Você vai ter um acesso, né? Um acesso ilimitado. Você fica com as aulas ali pra você depois fazer anotações, para estudar. Então vai ser um tempo assim muito especial que eu tô me preparando, fazendo tudo com muito carinho para vocês, amém? Então o link tá na bio do meu Instagram. Eu vou ler o livrinho sim. O link tá na bio do meu Instagram. Mulher, então vai lá, clica, se inscreva, porque as vagas são limitadas e vai ser muito especial. Nós vamos começar na semana que vem, tá? Então, não deixa pra depois, porque aí nessa semana, quem já for se inscrevendo, a gente já vai fazendo os grupos e se reunindo, amém? Hoje é dia 17 de julho. E se vocês quiserem mais informações, gente, podem me chamar, tá? 17 de julho. Podem me chamar, podem me perguntar, que eu vou estar respondendo todas vocês. Vai ser uma bênção, tenho certeza. 17 de julho. Vigiar e orar. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mesmo que em nosso espírito tenhamos o forte desejo de fazer a coisa certa, aquilo que agrada a Deus, se não formos guiados pelo Espírito Santo todos os dias e fortalecidos por Ele, acabaremos mais cedo ou mais tarde cedendo à nossa natureza fraca e pecaminosa. Uma parte da oração que Jesus ensinou diz: "E não nos deixei cair em tentação". Isso não significa que Deus colocará tentações em nosso caminho, a não ser que oremos pedindo que Ele não faça. Jesus está dizendo que Deus sabe onde o inimigo armou ou deseja armar uma cilada de tentação para você e que você está orando para que Ele a afaste dessa armadilha. Não temos ideia de quão importante e profunda é essa oração para a nossa vida. Vigiar é estar consciente de que os ataques do inimigo são reais e podem assumir formas difíceis de identificar. Orar é estar consciente de que você jamais será capaz de resistir a esses ataques com sua própria astúcia e com seu próprio poder. Você depende inteiramente de Deus para obter vitória, mesmo em coisas que parecem ter pouca importância. Deus conhece o futuro e as implicações de nossas escolhas. Por isso, precisamos da direção dele. Senhor, quando me vires caminhando por uma armadilha do inimigo, afaste-me dela e guia-me na direção correta. Ajuda-me a permanecer vigilante, orando sem cessar, confiando em teu poder. Amém. Vigiai e orai, hein, gente? A gente não faz ideia de quantas coisas o Senhor já nos livrou. Então, que a gente seja obediente ao caminho dele, porque é infinitamente melhor e ele só quer o nosso bem. Amém? Glória a Deus por mais uma live, pela sua presença. Mulher, não se esqueça, vai lá, já clica no link.
Eu mostrei a plataforma para vocês, mas as nossas 4 primeiras aulas vão falar sobre, a primeira aula vai ser sobre a essência da feminilidade. Qual o meu propósito? Quem não quer descobrir qual é o seu propósito, né? A segunda aula vai ser a trilha da sensibilidade, dando nome aos nossos sentimentos. A terceira, mulheres bíblicas para nos inspirarmos. A quarta, destravando as minhas virtudes e gerando dons. E a última é um bônus, então é só para quem vai estar ali em segredo. E também tem o e-book que vocês vão receber. Enfim, gente, essa mentoria tá muito especial e quero mesmo que todos vocês participem e possam ser muito abençoadas, porque tá sendo feito com muito carinho, com muita oração. Amém? Não, a mentoria não é gratuita, tá, gente? Ela não é gratuita, porque é como eu falei com vocês. Tem o custo da plataforma, tem o custo do tempo, tem dos meus estudos, né, que eu tenho me dedicado muito para isso, para passar da melhor forma possível para vocês. Mas o preço está muito justo, por tudo que vocês vão receber ali. Tá sendo R$ 99, você pode dividir de até 12 vezes. Então, o que você faz com isso? Muitas vezes a gente faz coisas assim que não vão nos acrescentar em nada. Então, como a gente precisa, né, dedicar o nosso dinheiro também em conhecimento, naquilo que realmente vai edificar a nossa vida e vai nos levar para outro lugar, muitas vezes. E eu vou passar, né, os horários certinhos da mentoria. Só que não fiquem presas a isso, porque como eu falei com vocês, caso vocês não possam naquele horário, vai ficar salva, a aula vai ficar salva, a plataforma é de vocês, para vocês. Então, a aula são de vocês. Você vai estar comprando as aulas também, vão ter as perguntas e respostas no final, você vai ter acesso a tudo, inclusive ao grupo que a gente vai ter ali, né, podendo compartilhar experiências entre mulheres. Então, é um grupo para mulheres, pra gente realmente se sentir parte disso, né, pra gente se unir e vivermos esse propósito juntas. Amém? Vai ser um tempo muito especial. Eu espero que todas vocês possam participar, tá? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu tenho orado muito, pedido muito a Deus para isso. E obrigada, né, por mais uma live, pela presença de vocês aqui. Se é a sua primeira vez aqui, permaneça. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. A live fica salva lá no YouTube, tá? Que é a Isabela Noli. E no Instagram também fica 24 horas salva. Às vezes eu deixo até um pouquinho mais, para se você quiser compartilhar com alguém, se essa mensagem te tocou, compartilha para outra pessoa também ser abençoada. E é isso, gente. Eu espero você amanhã, aqui, 8 horas da manhã, pra gente viver esse propósito juntos. Amém? Deus abençoe muito vocês. Eu vou colocar o louvor. Não vou nem colocar o louvor, porque eu já passei muito do horário. Mas eu vou escolher um louvor aqui e vou deixar para amanhã, tá bom? Então, fiquem com Deus e até amanhã. Pera aí. Beijo!